Bom, então esse tema da aula de corrosão de hoje são os principais meios corrosivos no qual os materiais são empregados, basicamente materiais metálicos que a gente está trabalhando. Existem meios corrosivos para outros materiais que não os metálicos, mas a gente não vai abordá-los aqui de uma forma detalhada. Por exemplo, produtos químicos que são extremamente agressivos para alguns tipos de polímeros. Um exemplo é a acetona, que consegue dissolver com muita facilidade os polímeros, as espumas feitas de isopor, né, que é o poliestireno expandido. Esses meios eles seriam considerados meios corrosivos para esses materiais, mas seriam específicos e a gente trata isso fora dos materiais metálicos, a gente trata isso muito como compatibilidade química daquele material com aquele reagente, com aquele meio. Né? Então, quando a gente está falando sobre os principais meios corrosivos de uma forma mais genérica, é basicamente os meios corrosivos que os materiais metálicos são empregados, que envolvem alguns produtos químicos, mas, como eu disse, a gente não vai entrar no detalhe. Esse tema está no capítulo 7 do livro do Vicente Gentil. Caso vocês precisem conferir ou estudar alguma coisa, é só acessar esse capítulo que tem esse tema lá como um todo. Bom, os principais meios, os meios mais frequentes, os meios mais representativos para os processos corrosivos. O primeiro meio é o meio atmosférico. Trouxe uma imagem aqui só para representar as diferenças de temperatura e de composição do meio atmosférico. Né? A gente tem mais próximo da superfície da Terra até alguns poucos quilômetros de altitude a presença mais considerável de oxigênio e temperaturas mais próximas da temperatura ambiente que a gente está acostumado. Mas dependendo aqui da altura, a gente tem outros materiais como a presença do ozônio. O ozônio, que seria uma variação do oxigênio molecular, né? O ozônio é o O3, ele se apresenta muito agressivo para elastômeros. Existe até algum ensaio que é feito em materiais elastoméricos que ficam em contato direto com ar, por exemplo, mangueiras para ar comprimido e algumas tubulações para passagem de ar. Eles têm que ter uma resistência especial ao ozônio, porque ele ataca a ligação dupla da cadeia de polímeros, ele consegue cisalhar o polímero, e isso gera no produto algumas fissuras, algumas trincas. E as temperaturas aqui elas vão modificando, né? Então a gente tem temperaturas de alguns graus negativos até temperaturas de vários graus positivos, quando chega aqui em altitudes mais altas, quando já não tem mais a presença do oxigênio, do ozônio, da própria atmosfera para poder servir como bloqueio. Então, só uma representação geral, a gente vai tratar principalmente o meio corrosivo onde a gente vive, né, próximo da superfície da Terra, que são temperaturas mais amenas e presença mais intensa de oxigênio do que em altitudes mais altas. Lembrando que a nossa atmosfera não é assim tão pura do ponto de vista de composição, existem locais onde a atmosfera é mais contaminada, locais onde a atmosfera é menos contaminada. Isso se dá pela atividade industrial e agropecuária dos seres humanos. É, todos esses contaminantes, esses poluentes, alguns contaminantes naturais, como a maresia, próximo ali do litoral, são contaminantes na atmosfera que vão modificar ali o seu caráter corrosivo, o seu caráter agressivo sobre os materiais metálicos. Em meios industriais, alguns gases que são emitidos geram inclusive a formação de chuva ácida, gases contendo enxofre e contendo nitrogênio, eles se combinam com a água da chuva formando ácido sulfuroso e ácido nítrico, que modificam bastante o pH da chuva. E isso é danoso para as estruturas metálicas e para algumas estruturas de cerâmica, como algumas estátuas e principalmente as plantações elas sofrem bastante com chuva ácida. O outro meio natural, o outro meio corrosivo que a gente vai estudar são as águas naturais, apresentando aqui tanto o meio salino do mar quanto águas sem sal, né? Seriam lagoas, lagos, piscinas, esses espaços esses lagos, né, e esses meios oceânicos, eles se apresentam como um meio corrosivo e, como a gente já viu aqui na disciplina, né, com a solução contendo espécies catiônicas e aniônicas, contendo sais dissolvidos, se tornam eletrólitos mais fortes e isso faz com que o meio se torne mais agressivo para os materiais metálicos. Ele consegue estabilizar melhor
os cátions e os ânions que são gerados no processo corrosivo e acaba acelerando o processo corrosivo como um todo. Outro meio bastante comum são os solos, e os solos eles podem ser mais úmidos, mais secos, podem ter contaminantes, podem ter dejetos industriais, podem ter dejetos humanos, e isso vai alterando as suas características. Então seria que o terceiro meio corrosivo a ser tratado, meio atmosférico, águas naturais, solos e de uma certa forma os produtos químicos em geral, mas são aplicações bem mais específicas. Aí a gente já está falando de processamento de alimentos, processamento de produtos químicos e os materiais que são empregados para esse tipo de sistema. Lembrando que o processo corrosivo se dá em qualquer meio no qual o material está inserido, então esse meio específico de produtos químicos, eles se enquadrariam aí em toda essa atividade industrial e todo o processamento de materiais, de alimentos e de produtos químicos se enquadrariam nesse meio. Tem também os próprios alimentos, alguns materiais. Estava mostrando para vocês que em menor quantidade a gente pode também considerar meios corrosivos como os alimentos no qual os materiais estão inseridos, ou até mesmo alguns casos específicos como polímeros fundidos ou processamento de madeira, processamento de um material específico. No caso de polímero, só para exemplificar, tem o PVC, que é um polímero bastante conhecido de vocês. Ele é um polímero que tem cloro na sua estrutura e no processamento dele, né, quando a gente está falando ali de processamento térmico dele, de fazer por extrusão, por injeção, parte desse polímero se degrada formando ácido clorídrico. Então os materiais envolvidos nas peças das extrusoras e das injetoras para o processamento de PVC são feitos com materiais específicos com maior resistência à corrosão, principalmente à corrosão em meios ácidos, como é o caso do HCl, que é formado durante ali o processo de termoformagem do PVC. Falando um pouquinho agora especificamente de cada meio, a atmosfera, sendo o primeiro meio que a gente vai trabalhar, ela tem alguns fatores que alteram drasticamente o comportamento da atmosfera e, consequentemente, a resistência do material. Em outras palavras, a quantidade de corrosão, a taxa de corrosão, ela é influenciada por diversos fatores. Um deles, a umidade relativa, é um dos mais estudados, não os mais estudados, mas é um dos mais comuns de se abordar porque está presente em todas as atmosferas. Questão de poluentes, nem tanto, né? Mas a umidade sim. E em termos de umidade, a gente classifica a atmosfera como atmosfera seca, quando a umidade está próxima de 0%, a umidade relativa do ar. Úmida quando está em valores intermediários, acima de 5%, acima de 10%, até 60%, 70%. E molhada quando se aproxima de 100%. Essa umidade relativa, ela é a umidade relativa a um ponto de referência que é a umidade máxima que o ar comporta. Então, se a gente aumentar a umidade do ar até a precipitação da água na forma líquida, a umidade que é capaz de chegar enquanto está precipitando é considerado 100%, ou seja, durante uma chuva, durante um local fechado com condensação constante de umidade, aquela umidade que o ar comporta é considerado 100%, e o zero é quando não tem umidade nenhuma. Então existe uma escala relativa a um valor de saturação, por isso que a gente chama de umidade relativa do ar. A presença de poluentes, podem ser poluentes sólidos, líquidos ou gases. Esses poluentes eles são considerados fatores externos à atmosfera causados pela atividade industrial e econômica dos seres humanos. Poluentes sólidos muitas vezes são lançados nas atmosferas por chaminés de indústrias de processamento de metais, como é o caso da siderurgia, onde existe ali uma emissão de poeira, uma emissão de particulato sólido na atmosfera com bastante intensidade. Poluentes líquidos que são lançados na forma de gotículas e os próprios gases que são emitidos principalmente na queima de combustível fóssil. A temperatura da atmosfera, que não varia tanto assim, mas varia em torno a temperatura ambiente do solo, que a gente conhece na superfície da Terra, que em alguns casos chega ali a menos 20, menos 30 graus, e nas condições mais extremas a 40, 50 graus. Então a gente está falando ali de uma variação de temperatura relativamente pequena, quando comparado com o processamento
industrial quando comparado com atividade de indústrias, né, de uma forma geral. Um outro fator que é considerado na medida da quantidade de corrosão, o poder de corrosivo da atmosfera, é associado ao tempo de permanência do eletrólito. Esse é um termo usado para definir por quanto tempo que a superfície do material metálico fica molhada. Por exemplo, uma estátua aqui em Belo Horizonte, metálica, submetida, exposta à atmosfera normal, né, exposta a intempéries. De vez em quando chove, ela fica molhada, a maior parte do tempo fica seca. Então a gente faz uma média ali de um ano de exposição por quanto tempo que essa estrutura fica molhada com eletrólito na superfície. Se a gente for comparar com o mesmo material, com a mesma estátua lá no estado do Amazonas, lá ele tem uma tendência a permanecer molhado por mais tempo. Em Manaus, por exemplo, chove todo dia, de manhã, na parte da manhã e na parte da tarde no verão, e todo dia na parte da tarde no inverno. Então é um local próximo ali dentro da floresta amazônica, onde a umidade relativa do ar é maior e os materiais ficam permanentemente molhados. Permanentemente é modo de dizer, né? Eles ficam bem mais tempo molhados do que aqui. E se a gente for comparar um outro extremo, a gente tem os polos, onde a umidade relativa do ar é zero e não tem precipitação de água na forma líquida, ou mesmo nos climas mais desérticos, onde a umidade relativa do ar é próxima de zero. Deserto tem uma umidade em torno de 3, 4%. Precipitação de água lá praticamente inexistente. Então são esses os principais fatores que vão alterar a ação corrosiva da atmosfera sobre os materiais. A umidade relativa do ar, como eu comentei com vocês, né, a gente tem esses três tipos: seca, úmida e molhada. A molhada é com precipitação e a seca é completamente isenta de umidade na atmosfera. Não é um termo completamente absoluto, né? Não é que 0% é umidade seca e 0,1 já é considerada úmida. A gente está falando aqui de 0 até mais ou menos 10% a gente considera como como atmosfera seca. De 10 aqui até 70, 80 a gente já considera úmida, e molhada é já com precipitação, está bem perto de 100%. Então essa diferença entre atmosfera seca, úmida e molhada é só para vocês terem uma ideia de diferença entre ordens de grandeza. A molhada a gente tem uma precipitação de água mais constante e o material fica molhado quase que o tempo todo, e a úmida são ciclos de umidade um pouco mais seca, um pouco mais molhada, de vez em quando chove e fica assim. Em algumas instalações industriais com temperaturas abaixo da temperatura ambiente, por exemplo em trocadores de calor, acontece a precipitação de água na superfície do material, acontece a condensação de água, e aí para aquele material que está constantemente com água condensada, ele se comporta como se a atmosfera fosse atmosfera molhada, mas em volta ali, alguns milímetros de distância desse material, a gente já tem uma atmosfera mais úmida. Então o que vale é, na verdade, o tempo e a quantidade de eletrólito que está na superfície do material. Isso que é o mais importante nessa definição. E normalmente o próprio teor de umidade relativa da atmosfera já é o ponto de controle para saber qual que seria o comportamento dessa atmosfera no material. Esse diagrama aqui ele mostra uma atmosfera simulada contendo 0,01% de SO2. Isso é simulando uma atmosfera já com um pouquinho de contaminante industrial, com uma exposição de 55 dias. Ele mede aqui a taxa de corrosão, ele mede, na verdade, o aumento de peso de um corpo de prova. Esse diagrama aqui é mais antigo, né? A gente não usa muito esse termo mais peso, aumento de massa do corpo de prova, em miligramas por decímetro quadrado, em termos da umidade relativa. Então foi um valor medido depois de 55 dias de exposição. Vocês podem observar que em torno de 60% aqui ele acontece um crescimento, né? Não é preciso, cravado em cima de 60%, mas a gente pode supor um comportamento mais ou menos assim do material. São poucos pontos, ele fez aqui a 40, 60 e depois 65, 70 parece, de umidade relativa. Essa curva vai ter um comportamento onde ele aumenta muito a taxa de corrosão a partir de um determinado valor. Aqui a gente tem mais ou menos o limiar para a atmosfera, quando a gente considera a atmosfera molhada. O material vai ter um eletrólito mais presente,
mesmo que a gente não perceba visualmente a precipitação de água na superfície do material, quando a atmosfera está com a umidade mais alta, existe uma camada de eletrólito na superfície, moléculas de água vão ficar absorvidas na superfície do material metálico, e isso já se configura uma camada, mesmo que invisível, mesmo que não perceptível, já fica uma camada de água na superfície do material, e aqui acontecem os processos corrosivos, né? As espécies catiônicas ganham mobilidade e a taxa de corrosão acaba aumentando em função desse eletrólito, mesmo que em pequenas em camadas aqui mono ou bimoleculares provenientes da atmosfera que tem umidade, e todo o gás da atmosfera fica adsorvido na superfície do material. Quanto maior é a concentração de água na atmosfera, maior vai ser a quantidade de água absorvida na superfície. Mesmo no estado líquido, ela vai se comportar como eletrólito, porque vai formar um filme ali na superfície do material. Nesse diagrama, a gente pode perceber que existe uma alteração bastante acentuada de comportamento a partir aqui dos 50% a 60%. E aí a gente muda de comportamento de uma atmosfera úmida, mas entrando aqui já próximo de uma atmosfera mais próxima do comportamento molhado. Isso, em alguns relatos, em alguns trabalhos, é considerado como umidade relativa crítica para o comportamento do material. Praticamente é desprezível a taxa de corrosão abaixo dessa umidade, e ela já é considerável a partir desse ponto crítico, que gira ali em torno de 60% a 70% para a maioria dos casos. Esse outro diagrama também traz aqui uma análise feita com esse mesmo experimento, né, de 0,01% de SO2 com 65%, com 65 dias de exposição. Ele já traz aqui um pouco mais de detalhe nos gráficos, né? É o mesmo dado tirado da mesma fonte, só que com versões diferentes. Aqui a gente pode observar o gráfico com um pouco mais de detalhe, e a gente tem aqui um comportamento mais próximo de uma curva, se a gente tivesse feito aqui vários pontos. Aqui algumas normas a respeito dos ensaios de corrosão e corrosão atmosférica. Tem essa ABNT 14645, que faz referência e que é muito similar a algumas outras normas ISO, que são normas internacionais. Aqui a gente vai ter os critérios que são considerados para medir o grau de corrosividade da atmosfera. Basicamente são 3 parâmetros. A gente tem o tempo de exposição, ele determina que vai ser, geralmente é correspondente a um tempo de uso do material. A gente considera, tem projetos que são feitos para vários anos, tem projetos que são feitos para menos anos, então a gente considera esse tempo. Obviamente que não vai fazer 100% do tempo, né? A gente faz uma estimativa e faz uma projeção para tempos maiores. Tempo que eu estou comentando com vocês, a gente considera o tempo que ele fica com umidade superior a 80%, um tempo de exposição, e aí a gente tem uma descrição em categorias, né, indo aqui, por exemplo, de 10 horas por ano até 5.500 horas por ano. É um fator que é usado para poder determinar o grau de agressividade da atmosfera. É uma forma, um cálculo indireto de se a atmosfera é mais ou menos corrosiva, mais agressiva, considerando alguns fatores que são comuns na atmosfera. Então, esse primeiro aqui ele retrata o tempo que o material fica inserido na atmosfera com umidade superior a 80%. Outro fator que é considerado para medir o grau de agressividade da atmosfera é a concentração de SO2. Então, tem aqui algumas categorias de menor que 12 microgramas por metro cúbico até 250 microgramas por metro cúbico. Então, ele apresenta aqui uma medida de concentração de CO2 e uma escala se a atmosfera é mais ou menos agressiva em função dessa escala. Como exemplo aqui, a média de Sorocaba é de 5 microgramas por metro cúbico e Cubatão 27 miligramas por metro cúbico. Está vendo aqui? 27 miligramas e aqui microgramas. Então dá para a gente ter aqui uma mudança bem drástica de comportamento em função do SO2, principalmente porque o SO2 se combina com água formando H2SO3, HSO3, que é um ácido fraco, mas muda sensivelmente o pH do meio. E o terceiro fator, que é considerado para medir a agressividade da atmosfera, é a concentração de cloretos. Essa concentração de cloretos tem a ver com a proximidade da instalação que a gente está estudando com o litoral,
No litoral, quando tem ali a maresia atuando, a concentração é maior e são ambientes mais agressivos. Então aqui ele define essa norma, a categoria de valores abaixo de 3 mg por metro cúbico por dia de precipitação até 1.500 mg cúbico por dia. Aqui só alguns dados de curiosidade para vocês. A gente tem aqui em Fortaleza a deposição média, a precipitação média de cloreto é de 300 mg por metro cúbico por dia. Só para a gente ter uma ideia. Isso tem a ver com a temperatura média, tem a ver com ventos, tem a ver com a geografia da região, são fatores que influenciam. Esse aqui seria uma tabela com o resultado dessa norma, né, com o compilado dessa norma. Então aqui a gente tem os tempos, né, T1, T2, T3, T4, T5, o tempo que o material permanece com umidade relativa superior a 80%, nessa região superior aqui da tabela. Aqui tem a questão da salinidade, e aqui a concentração de SO2. Então, pela combinação aqui dos tempos da agressividade e dos tempos da salinidade e da concentração de SO2, o material vai ser classificado com valores de 1 a 5, de C1 a C5. Então, se eu pegar esse caso aqui, por exemplo, ele é um material que está com a concentração de SO2 nessa categoria aqui, de A0 e A1. Ele está com uma deposição de sal nessa categoria aqui e com tempo de permanência do eletrólito nessa categoria. Então ele recebeu aqui 2. Se a gente descer aqui para concentração de SO2 maior, ele cai para a categoria 3, para a categoria 3 aqui, 3 ou 4. Essa categoria vai ser traduzida numa taxa de corrosão que está aqui na parte superior da tabela. Então, se ele foi considerado como categoria 3, se esse meio foi considerado como categoria 3, o material vai apresentar aqui um valor entre 200 e 400 gramas por metro cúbico por metro quadrado por ano. E se a gente for pensar em profundidade, né, a gente está falando de 1 a 6 micrômetros por ano de corrosão. É só uma forma de medir a agressividade do meio, no caso o meio atmosférico, e traduzir isso em taxa de corrosão para alguns materiais. Essa tabela tem por cada tipo de material. Essa tabela específica é para aço carbono. Tem para zinco, tem para alumínio, tem para outros materiais. Aqui a gente já tem uma simplificação desses tempos. É a mesma tabela, só que sem os números, sem os valores, já trazendo só os códigos. Então tem aqui T1, T2, T3, B0, B1, B2, B3 para deposição de sal, A0, A1, A2, A3 para sulfatos, e a combinação desses três fatores já com o número da agressividade da atmosfera para aço carbono, para zinco e cobre e para alumínio. Então a gente tem o comportamento desses materiais. Alguns materiais são mais, alguns materiais são menos resistentes do que outros. A gente pode ver aqui, por exemplo, no mesmo valor, a gente teria para o aço carbono agressividade 3, para o alumínio agressividade 4. Então a gente já sabe que o alumínio, nessa condição de combinação T2, B2 e A3, então aqui é T2, B2 e A3, a gente tem agressividade 3 para aço carbono e agressividade 4 para alumínio. Uma outra variação aqui fácil da gente perceber mais ou menos aqui no meio, aqui de novo alumínio, agressividade 3 para combinação T1B3 com A3 e para aço carbono é 2. Dá uma pequena diferença mostrando que nessas condições, contendo sulfato, o alumínio se torna mais susceptível à corrosão do que o aço. Ambos corroem, mas o alumínio corrói mais. Então, para a gente ter um valor, isso é só para ter um código, só para ter só para ter uma noção de comportamento dos materiais com esses meios. E aqui esses valores C1, C2, C3, C4, C5 em função da taxa de corrosão para aço carbono, para zinco, para cobre e para alumínio. E ele tem uma consideração, isso é para o primeiro ano de exposição, porque a partir do primeiro ano os filmes depositados já são bem mais espessos, já interferem no processo, a taxa muda. Então aqui a gente tem uma transformação daquele código de agressividade da atmosfera em relação a cada tipo de material e como ele se comportaria em taxas de corrosão. Então a gente tem aqui grama por metro cúbico por ano, miligrama por decímetro quadrado por dia,
micrômetros por ano. São formas de transformar massa por tempo e espessura por tempo. Isso para todas as 5 categorias, para todos os materiais envolvidos, aqui aço, carbono, zinco, cobre e alumínio. Então é uma norma que traz algumas informações que classificam a atmosfera grau de agressividade da atmosfera em função do material que está sendo exposto para essa atmosfera. Obviamente que a gente está falando de material sem nenhum tipo de proteção, nenhum tipo de pintura. É um metal base exposto à atmosfera e apresentando esse tipo de taxa de corrosão. Aqui, conforme essa norma 9226, é um pouco de variação, ela também classifica o material, também classifica a atmosfera em 5 categorias, traduz aqui em agressividade muito baixa até muito alta, e a gente tem aqui valores típicos de taxa de corrosão por espessura por ano, para uma corrosão inicial e para quando ele atinge já uma certa estabilidade. Também para alguns tipos de materiais, essas normas elas tendem a trazer uma forma relativamente fácil da gente conhecer o comportamento corrosivo da atmosfera em função do material que está sendo exposto na atmosfera. Esse diagrama ele traz uma condição já mapeada para o Brasil, então a gente tem a atmosfera já mapeada e já estudada para regiões. Por exemplo, aqui a região amazônica ela é tipicamente classificada como grau C3, e aí a gente voltaria aqui para verificar o C3, qual seria a taxa de corrosão conforme norma ISO ou conforme norma ABNT. A Fortaleza é grau 5, então aqui a gente tem condições climáticas. Fala Fortaleza, mas essa região toda aqui, né, representado por essa bolha. A gente tem condições climáticas de tempo, temperatura, umidade, deposição de cloreto, presença de contaminantes que classificam ela como C3. Já o litoral aqui, Nordeste e Sudeste, como C3. Rio de Janeiro, atividade industrial C5. Cubatão, C5, bastante atividade industrial próximo aqui de Cubatão, próximo do litoral. Ubatuba, C5. São Paulo, que é bastante contaminado com atividade industrial, mas longe do litoral, classificado como C3, e a gente consegue projetar os produtos, projetar os materiais para resistirem de acordo com essa classificação. Essa classificação específica que eu estou mostrando para vocês é conforme a norma 6226, com esses dados aqui que eu mostrei. Esse diagrama é tirado do livro do Gentil, ele traz aqui uma simulação de uma atmosfera contaminada para mostrar como que o SO2 e particulado sólido influencia na taxa de corrosão. Então a gente tem aqui uma primeira curva com os dados apenas de carvão. Carvão está representando fuligem, seria carbono amorfo, né? Aquele pozinho preto que sai da chama da vela, que sai dos carros quando eles estão funcionando, principalmente de motor diesel. A gente consegue perceber com bastante fuligem, bastante geração de fuligem. Vocês podem ver aqui que somente particulado sólido não gerou variação na taxa de corrosão em função da umidade relativa e em função aqui dos dias de exposição. Depois, na curva 2, a gente já tem aqui um pouco de contaminante, então a atmosfera é contaminada com SO2. E a curva 3 tem a combinação do particulado sólido com o contaminante gasoso. Nesse caso aqui, o SO2 na curva 2, ele combina com a água. Quando a gente aumenta a umidade relativa, ele fica mais agressivo porque tem precipitação de água e essa água combina com o gás SO2 formando ácido fraco. Na presença de particulado sólido, que seria a curva 3, além de formar material com pH mais alcalino, mais ácido, o particulado sólido ele absorve essa umidade, ele absorve essa água, né, esse contaminante, e mantém ele na superfície por mais tempo. Então ele vai absorver os gases, absorver os gases e absorver os líquidos gerados nesse processo de atmosfera contaminada. Esses gases, esses líquidos vão gerar um pH mais acentuado, um pH mais ácido, e a presença de particulado vai fazer com que essa umidade fique na superfície por mais tempo. Então a combinação de particulado sólido, que não gera problema, com um gás contaminante que gera um problema pequeno, se torna, esses dois fatores
somados, eles se tornam mais agressivos, chegando aqui a valores de 240 miligramas por decímetro quadrado de variação de massa. Então a gente pode observar que a taxa de corrosão ela é alterada quando a gente altera esses fatores, né? Ela fica mais severa, mais agressiva quando tem particulato, mais contaminante gasoso. O particulato porque ele mantém esse contaminante gasoso na forma já dissolvido em água na superfície por mais tempo. Daqui a gente pode ver que a limpeza de estruturas, ela muitas vezes ela é recomendada e muitas vezes ela reduz a taxa de corrosão. Manter estruturas limpas com certa frequência, a gente, além de diminuir aqueles sólidos que podem gerar aeração diferencial, a gente elimina também esses contaminantes e o tempo de permanência do material metálico com contaminante diminui. Esse diagrama ele traz apenas a variação da umidade relativa do ar. Então a gente tem particulatos de NaCl na superfície, simulando ali uma deposição de NaCl do mar. Quando a gente vai na praia, quando os materiais são molhados com água salgada e secam, na superfície ficam partículas pequenas de NaCl. Então aqui foi uma simulação de uma chapa de aço contendo essas partículas de NaCl e variando a umidade relativa do ar. Mostrando aqui que em baixa umidade relativa, a gente, mesmo com vários dias de exposição aqui, a gente consegue ver com baixa umidade que o particulato de NaCl não vai fazer tanta diferença assim. Então, com o aumento da umidade relativa, a gente aumenta a quantidade de NaCl dissolvida em água, aumenta o eletrólito e aí passa a ser um problema. Então aqui com 58% praticamente não tem variação tem uma variação pequena, né, da taxa de corrosão. A gente tem aqui o aumento de massa em função dos dias, uma umidade de 58%, com um aumento até relativamente pequeno. Quando a gente aumenta a umidade relativa para 70%, que é a curva 2, a gente já começa a ter um efeito danoso da umidade associada ao particulato sólido de NaCl, que representaria uma estrutura na beira da praia num dia de umidade mais alta. E aí, à medida que a umidade vai aumentando, a gente tem aqui um grupo em torno de 70% a 90% com um certo comportamento e uma condição bem mais agressiva quando a umidade chega a 97%. Aqui a gente tem precipitação de água o tempo todo, todo esse NaCl está sendo dissolvido e formando um eletrólito forte na superfície, enquanto que essa primeira curva aqui, praticamente nada desse NaCl foi para a solução. Lembrando que com 58%, a gente tem a dissorção de moléculas de água na superfície do sólido, formando uma película, só que uma película muito pequenininha, com 58% de umidade relativa, poucas moléculas de água ficam na superfície, o restante da superfície é absorvido com moléculas gasosas de oxigênio, de nitrogênio, de qualquer outro material gasoso que estiver na atmosfera. Com 97% de umidade relativa, a gente tem praticamente a precipitação de água líquida na superfície, e aí esse fator combinado com a contaminante sólido, que vai deixar de ser sólido, vai ser solubilizado na solução, vai formar um eletrólito na superfície e a taxa de corrosão aumenta consideravelmente. Os principais pontos negativos, os principais problemas gerados por particulados sólidos, né, eles são mais inertes do ponto de vista químico, os sólidos eles praticamente não reagem, mas a gente tem a formação de mecanismos de aeração diferencial se tiver líquido misturado a esse sólido, uma sujeira que entrou na superfície e entrou também em contato com a água, vai formar ali a aeração diferencial e vai acelerar o processo corrosivo, porque o sólido vai manter a água em contato com a superfície por mais tempo, além de reter poluentes, né, que vão acelerar esses fatores. Em alguns casos, esses sólidos podem ser eletrólitos quando em contato com a água e formar aí um eletrólito mais forte. Em alguns casos, esses particulatos sólidos contêm partículas metálicas quando eles são provenientes de atividade industrial da vizinhança da região onde o material está sendo exposto. Existem algumas empresas, algumas fábricas que trabalham com processamento de metais, alguns metais na forma líquida, e parte desse metal pode se volatilizar na forma gasosa e depois ele precipita na forma de particulato metálico. Isso vai formar uma pilha galvânica em presença de eletrólito, metais diferentes, né? Não necessariamente é aço o tempo todo.
a combinação de dois metais diferentes com eletrólito pode formar uma pilha galvânica. Então são os principais problemas gerados pela presença de particulados sólidos na superfície. Aqui falando um pouquinho de de contaminantes gasosos, a própria atmosfera tem a sua composição típica mostrada aqui, a gente está falando praticamente de 78% de nitrogênio com 20% de oxigênio, e o restante aqui, esse monte de outros gases em teores bem pequenos, o próprio CO2 aqui em teores bem pequenos. Quando a gente aumenta o teor de CO2, além dele formar ácido fraco, tem todo o efeito estufa que vocês já conhecem, que mexe nos ciclos de tempo úmidos e secos da atmosfera, além da própria temperatura média. Isso já é praticamente senso comum para todo mundo. Aqui só esses números em detalhes, caso vocês precisem dessa informação, mas basicamente a gente está falando aqui de nitrogênio e oxigênio. Os outros contaminantes que são tipicamente encontrados na atmosfera, além da própria composição típica deles, o CO2 ele é da composição, mas valores acima dos valores que eu mostrei para vocês já são considerados como contaminantes. Então CO e CO2 são grupos de materiais de base carbono como contaminantes. SO2 e SO3, materiais de base sulfatada. Esses dois eles são tipicamente oriundos, junto com os óxidos de nitrogênio, eles são oriundos da queima de combustível fóssil, utilizado muito nos centros industriais. Ozônio é um contaminante, é um gás natural que fica na atmosfera, mas ele é considerado um contaminante porque ele pode aumentar a agressividade da atmosfera em relação ao material base, principalmente para material de base polimérica. O ozônio, quando ele fica lá na camada de ozônio, ele não é considerado um contaminante, mas variações na concentração de ozônio ou alguns mecanismos geológicos que geram um aumento da concentração de ozônio, aí passa a ser considerado como um contaminante. Os gases de origem animal, de decomposição de matéria orgânica, muitas vezes a matéria orgânica tem na sua composição enxofre, e essa decomposição gera o sulfeto de hidrogênio. Esse gás é o cheiro de ovo podre, que eu acredito que vocês conheçam bem. Esse sulfeto de hidrogênio ele é oriundo da decomposição de matéria orgânica perto de mangues, perto de locais onde tem dejetos de esgoto. É bastante comum a gente ter uma atmosfera com uma concentração maior de sulfeto de hidrogênio. A amônia, proveniente basicamente de fertilizantes utilizados na agricultura, e o HCl também da decomposição e da manipulação de produtos químicos em atividades industriais. São os principais gases que contaminam a atmosfera. O gás carbônico e o monóxido carbônico, eles são da queima de combustível fóssil e vão gerar aqui a formação de ácido carbônico, além de alterar ali o comportamento térmico e os ciclos da atmosfera. Por alguns fatores ele pode ser até interessante, por exemplo, peças que são revestidas com zinco, ele forma o gás carbônico, a reação direta do gás carbônico, ele vai formar um carbonato de zinco que é insolúvel e que vai acabar protegendo o zinco, mas a grande maioria das estruturas são base ferrosa, nem todas têm revestimento de zinco, e o gás carbônico pode formar um ácido fraco, que vai mudar o pH do meio ambiente. Mas o principal efeito é o efeito do efeito estufa. Ele praticamente não causa corrosão direta nos materiais metálicos, mas ele pode gerar um efeito indireto de efeito estufa, né? Então a gente considera ele, mas com uma forma bem menos representativa, bem menos danosa para os materiais. O ozônio, como eu comentei, ele é muito prejudicial para elastômeros. Essas imagens aqui mostram esse efeito de findilhamento causado pelo ozônio. O elastômero ele é tensionado e colocado em atmosfera contendo ozônio. O ozônio ele rompe a ligação química do polímero. E por fim, um compilado de locais e regiões do continente que tudo somado, a agressividade da atmosfera em função da temperatura, em função do tempo de permanência do eletrólito, em função de contaminantes, a gente pode classificar essa atmosfera como rural, seca e molhada, como marinha, que geralmente é sempre molhada, marinha industrial, tem um fator de contaminantes industriais mais elevados,
uma atmosfera industrial longe da praia ou uma atmosfera industrial fortemente poluída. Então, alguns relatos, alguns autores classificam essa corrosividade desses locais de acordo com as características típicas, sendo que as industriais mais fortemente poluídas, como é o caso de Cubatão, Cidade do México e outros locais assim, eles têm uma taxa de corrosão mais alta pela combinação dos fatores, e a rural seca tem uma taxa de corrosão bem mais baixa por causa da combinação desses fatores. Então é isso, fiquem bem, boa semana para todos, vejo vocês na próxima.